Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos começar aqui o quarto episódio do Ponto de Prosa com Fátima Vieira. E hoje nós vamos falar de um assunto que eu adoro, adoro mesmo de paixão, porque fez toda a diferença na minha vida, que é corrida de rua. Eu trouxe duas pessoas extremamente importantes para mim, na minha vida aqui dentro da cidade de Uberlândia, né? Que são duas pessoas que entendem pra caramba sobre corrida de rua. Eu sou uma usuária dos benefícios, sou uma usuária e um exemplar vivo dos benefícios da corrida de rua para a melhor idade. Vocês sabem, né? Eu faço parte dessa comunidade da melhor idade. Já passei dos 60 aí há uns bons anos, né? Já estou quase virando para os 70. E é isso aí. Nós vamos falar um pouquinho sobre os benefícios primeiro e como é que as pessoas podem chegar nesse mundo da corrida de rua que faz tão bem para todos nós. Então, eu estou aqui com o Daniel Oliveira, que é o nosso assessor de corrida. Ele tem uma assessoria de corrida com um dos grupos mais famosos aqui de Uberlândia. E a Patrícia, minha treinadora favorita, minha treinadora assim de tudo, né? Então, bem-vindos ao Ponto de Prosa com Fátima Vieira. É isso aí. Aí, Daniel, a palavra é sua. Primeiramente, obrigado pelo convite, né, de estar aqui para a gente conversar um pouquinho. É um privilégio para nós da assessoria ter você lá conosco, né, para assessorar, né, para guiar um pouquinho e mostrar os benefícios da corrida, da caminhada para esse público que está cada vez mais crescente, né? Então, é a oportunidade que a gente tem aqui hoje de quebrar algumas barreiras para esse pessoal procurar, né, fazer exercício ao ar livre, né? Às vezes não pode começar correndo direto, mas pode começar com a caminhada e a gente está lá para receber. É isso aí. Aí, Patrícia, contigo agora. Agradeço pelo convite, estar junto mais uma vez com você. E acompanhar você nessa jornada, nessa descoberta da corrida de rua é muito bom. É muito bom mesmo, né? Então, tem uma coisa assim que eu queria saber se isso é normal. Eu tenho falado com as minhas amigas, eu tenho muita gente da minha faixa de idade. E existe, assim, uma coisa, uma trava na vida delas, que é o medo de entrar no grupo. Aquilo, eu não consigo, eu não posso. E a gente sabe que a volta é mais embaixo, que a questão é uma questão emocional que faz com que ela fique ali escrava de uma situação dentro de casa, né? Aí me conta assim, como é que a gente faz para poder colocar esse povo junto com vocês? Como é que a gente faz? Dá um. Ó, eu acredito que isso faz parte, em geral, pelo esse tempo que nós estamos trabalhando, isso faz parte de todas as faixas etárias ali, a gente tem esse tipo de, vamos falar assim, de algum empecilho, né? Mas se a gente for pegar da pessoa com mais de 60, né? Vamos falar do idoso ou melhor Sim, idade, é entender se ela já fez exercício, né? Se ela carregou com ela na vida dela ali a prática de exercício, ou se parou em algum momento da vida por alguma razão pessoal, profissional, ou de patologia, alguma coisa do gênero. Então, para ela fica difícil, né? Ela protela muito, né? Porque às vezes ela se compara com aquela pessoa que quando era mais jovem, ou vê a galera que hoje é frequentadora do parque, às vezes não é o público que é o público dela ali, ela né, não de se sente idade. pertencente, né? Exatamente. Então, assim, e não é só ela, né, mas assim, o que a gente vê hoje mais, né, Patrícia, as pessoas Sim. ficar protelando, né, a questão de iniciar a prática do exercício físico. E aí eu acredito que, igual, por exemplo, eu tenho minha mãe, né, que ela hoje ela tá no grupo, ela faz academia, ela faz exercício físico diariamente, né? Então, assim, essa questão da aceitação, ela é fica ali uma falsa ideia, né? Vamos falar que é uma falsa ideia. Ah, é só jovem, é só para jovem. E a gente vê que não é, né? Não é. Então, assim, um exercício físico e qualidade de vida é para todo mundo.
né? É sempre bem-vindo você fazer em toda ali a questão de idade, né? Não tem falar assim, ah, não, para essa idade não pode. Mas eu acredito que para o mais 60 ali, ele vem carregando, né, alguns fatores, né, que às vezes pode inibir ele a estar participando, mas que isso não... a gente sempre fala que a questão do exercício físico, da corrida, ou da caminhada, ou de qualquer outra, é você se comparar ao que você era antes, como que você está agora. Não faz sentido você se comparar com um jovem de 25 anos, de 30, enfim. Então, eu acredito que falta um pouquinho de vamos fazer, sem se Vamos, né? preocupar com o que os outros vão pensar. Ah, eu vou fazer isso, não vou, enfim. É ter os benefícios para ela mesmo. Hoje em dia, eu tenho como é que eu diria assim, um discurso um pouquinho diferente desse, não se preocupe com o que os outros vão falar. Mas assim, quando a gente chega dos 55 em diante, você começa a receber uma porção de coisas negativas para cima de você. Ah, você está muito em cima do sofá, você não consegue, você é isso. Aí eu vejo assim que a prática da corrida de rua, ela me proporciona muitos elogios, até dentro da minha família, porque, nossa, você fez isso, nossa, às vezes foi só uma volta no parque. Às vezes, para mim, é tão pouco, mas isso me proporciona elogios. Você está falando assim sobre sua mãe, eu conheço. Eu vejo lá o quanto de elogio que ela recebe dos jovens ali, elogios esses que se ela ficasse dentro de casa, ela não receberia. Se ela ficasse lá dentro de casa, ela não ia receber de jeito nenhum. Primeiro, porque a pressão é muito grande, a pressão para poder sair de dentro de casa. Então, assim, o que eu falo para as pessoas que me ouvem, né, e que me seguem, tem um bocado de gente que quer saber dos benefícios. Aí eu digo assim, o primeiro benefício que eu vejo quando a gente entra na corrida de rua chama-se pertencimento. Vestir uma camisa. Vestir uma camisa. A preocupação maior da pessoa, às vezes, não é o tanto de quilômetros ou o tanto de metros que ela vai andar. Sim. É fazer parte de um grupo para poder andar com alguém e chegar em algum lugar, né? Então, para essas pessoas, eu digo assim que a assessoria, Daniel Oliveira, ela fez toda a diferença para mim, porque eu não conhecia uma Viva Alma dentro da cidade de Uberlândia. Aí eu cheguei ali, eu falei assim, eu preciso vestir essa camisa. Eu preciso vestir essa camisa. E a partir desse momento, a quantidade de bom dias e de olhares e de comportamento fraterno foi muito grande. E isso eleva a autoestima de uma pessoa que se sente isolada, que está dentro de casa. Né? Sim. E a depressão é um dos grandes problemas que existem no mundo da terceira idade. Nem se fala a palavra depressão. O povo da minha geração chama tristeza. Eles não usam a palavra depressão, que nem está no vocabulário corrente deles. Né? Fala assim, eu sou uma pessoa que já estou com a tristeza da idade. Né? Usa essa expressão. E é a famosa depressão. Então, para mim, a coisa que foi mais legal mesmo foi essa do pertencimento. E eu vejo quando aí começa a chegar todo mundo. O comentário. Olha, fulano veio com a camisa rosa, o outro veio com a camisa vermelha. Ninguém está querendo saber qual quilômetro que cada um vai fazer. Mas a primeira coisa que as pessoas veem é a identidade, né? A identidade do grupo. Então, para mim, as pessoas que me ouvem, olha, nós temos essa opção dentro de Uberlândia. Sim. Temos essa, não é? É. Que isso faz diferença, Patrícia? Demais. Nossa assessoria tem uma característica muito forte que é o acolhimento.
desde a mais nova, da 15 anos até ali aos 60 a mais. Então, todos, um acolhe o outro ali, não importa se um vai fazer 21, 42 ou mais de 42, ou se vai caminhar 3 ou 5 quilômetros, tem esse acolhimento, ninguém se sente excluído. E isso faz toda a diferença na vida de qualquer uma pessoa que está nesse mundo ali fora, Sim, tá? Né? Então, e até mesmo para comer o pão com ovo, né? não tem distinção. E quando o Daniel fala em comparação, para esse público 60 a mais, essa comparação é injusta, até com ela mesma. Essa comparação com ela mesma é até injusta. Um exemplo, ela está com 60 anos, 50 anos, ela se compara com quando tinha ali 30 anos. Não é justo com ela. Ela está em outra fase da Tem outra vida, fa- outros estresses, outros problemas. Então não faz sentido. É verdade, é verdade. Tem um fator assim positivo muito grande, né? Eu acho assim. E também não tem que ficar esperando o joelho melhorar. Tem que ir com o joelho doente mesmo. Não vai melhorar sentado, Não não vai vai melhorar sem melhorar. exercício. Tem que fazer exercício. Tem que fazer. Na verdade, assim, quando você tem alguma queixa que já é crônica, né? A gente sempre, igual, por exemplo, correr e caminhar é impacto, né? Então as dores elas vão acompanhando a gente aí. Por exemplo, se for perguntar para quem tá com um corredor aí que tá há 5 anos correndo, ele vai ter alguma queixa de dor, né? Então Todo mundo tem, eu todo vejo. mundo tem, né? Tem alguma coisa de aguda ficou crônica ali, né? Alguma coisa articular ou neuromuscular, alguma coisa assim, dor nas costas, enfim, vai ter alguma dor. O interessante para esse público e para o público de forma geral que vai passar de sedentário para fazer algum exercício físico, primeiramente até a liberação de um médico, né? Até para fazer os exames, se não tem algum tempo que não faz os exames tradicionais para fazer, ver como está a saúde Oh, cardiorrespiratória, isso é bom. cardiovascular. Isso é bom para você começar tudo certinho e não ter nenhum empecilho. O exercício físico, ele é saúde, mas quando bem orientado, não faz sentido. Você ficou 30 anos parado, hoje eu vou lá no Parque do Sabiá fazer uma caminhada, vou dar uma volta no Parque do Sabiá. Que é o pessoal hoje fala assim, né? E isso de forma geral, né? Vamos generalizar aqui. Ah, mas é só 5 quilômetros. Vamos lá. O nosso padrão hoje, 5 quilômetros no Parque do Sabiá. Se você pegar aqui uma pessoa alternando corrida e caminhada, ela fica 40 minutos. Vamos pôr, né? Que o indivíduo... 50. Vamos pôr 40 minutos, vamos pôr de 40 a 50. Pensa bem qual que é a exigência cardiorrespiratória que esse indivíduo ficou ali, 40 minutos. Né? Aumentando a frequência cardíaca, aumentando a resposta da sua pressão arterial, a questão de articulação, seu corpo nem sabia que era aquilo mais. Então, você saiu do nada e foi lá no Parque do Sabiá. Então, assim, procure, né, primeiro um médico para saber se está tudo legal ali, se você não tem nada que te impede de ter esses benefícios de forma longeva ali para você ter de tudo ali. O ideal é esse, né? O protocolo é esse, você fazer alguma coisinha. Não tem nada, saia para fazer exercício, procure alguém para orientar, que você vai ter os benefícios bem melhores do que sair. Tem muita gente que faz corrida e caminhada sem orientação, beleza. Mas você poderia estar maximizando esses benefícios, né? Da saúde em si. Mas o ideal é sair do sofá, né? Que a gente fala. Você sair Sim. da zona de conforto. Que hoje é o mal do século, é ficar a turma que Ficar ficou em home preso dentro de office. casa. Então, assim, o ideal é movimentar, que seja uma caminhada, comece caminhando. Ah, viu que pode, aumenta a intensidade na caminhada. Aí quer correr, pode começar a correr, mas tudo com orientação para você ter os benefícios que são positivos, né? Sim. É uma coisa assim que eu vejo benefício, né? Meu lance, minha pegada é dentro da inteligência emocional. É trabalhando como a pessoa funciona dentro da neurociência e dentro da inteligência emocional. E eu vejo assim, quando a gente fala corrida, outro benefício emocional que as pessoas têm é o resgate do sonho, o resgate do objetivo. Por quê? Quando você fala tudo isso que você falou aí, 5 quilômetros não está no vocabulário de uma pessoa doméstica. Não está.
Essa palavra 5 quilômetros, ela está aqui, nesse mundo. Sim. Mas lá naquela pessoa que está dentro de casa, no sedentário, não existe. Então ela começa a ter um objetivo pequeno que seja, chamado 5. 5 quilômetros, né? Que pode começar com 1, 2, 3, ser crescente. Então, esse resgate do objetivo faz com que ela conserte. O cardio vai consertar tudo. Então, se ela recebe uma orientação médica, aliás, os médicos que me desculpem, mas eles falam para a pessoa assim: você tem que fazer exercício. E joga no vento. É porque, na verdade, a questão do exercício físico, ela compete ao profissional de educação física, né? Compete ao Então, o médico, essa questão, quando ele fala assim, eu acredito eu, né? Que os médicos que nós conhecemos, né? Antigamente, a postura do médico, né? Era a seguinte, falando assim, a senhora foi lá e fez uma consulta, vai fazer uma hidroginástica, né? Antigamente era essa orientação que tinha a maioria dos médicos, quanto se fosse um geriatra, um médico, um clínico geral ou um cardiologista, eles orientavam para fazer uma hidroginástica que acredito eu que era em função da segurança do ambiente ali com a água, né? Os movimentos, o impacto é reduzido, a questão de grupo ali, enfim. E aí, né, o mundo vai se modernizando, a ciência do exercício foi estudando outras modalidades, corrida, caminhada, musculação, pilates, enfim. Hoje tem um número grande de vivência que todo mundo pode ter, idoso principalmente. Então, assim, são modalidades que têm um amparo científico, sabe? Assim, então, se você for pegar hoje os artigos que tem muito artigo de musculação para a terceira idade. Sim. Com várias patologias, desde a osteopenia, osteoporose, a questão do Alzheimer, enfim, recuperação, tudo. O que não pode fazer é ficar parado. O que não pode ficar parado. E aí cabe, assim, cada um entender que cada um tem um corpo, cada um tem uma resposta a determinado tipo de estímulo. E aí é o profissional que vai entender o que você pode fazer. Individualizado. Exato. Então, assim, os benefícios, as modalidades estão aí, os benefícios estão aí. O que falta é esse primeiro passo. Falta esse primeiro passo. E assim, hoje você pega, a gente tem internet com inúmeros artigos. A pessoa, todo mundo tem acesso à internet. Então, assim, não precisa ter medo. Você só vai ter benefício de prática de exercício físico. Bem orientado, você vai ter só benefício. Raramente você tem alguma coisa que você não vai poder fazer. Muito raro. Então, assim, saber, né? Individualizar ao máximo. 10 anos atrás não existia uma conversa como essa. Não. Nem pensar. Era uma coisa assim que estava dentro da escola, restrita à escola, o profissional da educação física ele estava restrito ao ambiente escolar, e era uma disciplina que era aquela que ninguém queria fazer. Né? Mandava atestado. Levava atestado e era 2 vezes na semana e olhe lá, né? Para poder mexer com a educação física. Aí começaram a aparecer algumas academias e as academias elas foram assim, muito bem aceitas pela juventude. Pelos jovens, Sim. pela escultura do corpo, pela questão que as pessoas buscavam mais estética. Exatamente. Estética. Mas isso aí não foi ruim, não. Isso foi bom. E, paralelo a isso, muitos estudos também voltados para esse público que é o meu público, que é o que eu quero mesmo alertar, incentivar, motivar, todas as palavras que vão fazer sentido para as pessoas, para que venha para esse mundo, porque é bom. É bom em todos os sentidos, psicológico, emocional, físico, relacional, tudo. E o profissional de educação física, que hoje é profissional de saúde, É. ele é fundamental, né, nesse início ali. Porque exercício físico é remédio, mas tem que ser bem prescrito. Se ninguém toma, até de pirona, o médico passa, tem uma dose. Então,
O exercício físico é a Tem mesma a coisa. dosagem. O profissional de educação física, ele estuda para isso, para prescrever de forma individualizada, e atendendo às necessidades daquela pessoa. Tem aquela questão assim que você foi muito legal comigo. A gente fez o em casa, Sim, né? Porque para poder eu ter um rendimento um pouquinho melhor lá na pista, ainda avancei tendo o exercício personalizado em casa. Depois passamos para o estúdio sim. para poder aumentar um pouquinho a resistência, a A potência, melhora da massa. melhorar a massa muscular, Sim, melhorar em tudo por tudo, né? Então, isso aí existe todo um receituário, não é isso? sim, sim. Todo um receituário, E para esse público, 60 a mais, o exercício de força, o treinamento de força é fundamental. Vai em paralelo aí com a corrida. vai em paralelo, vai em Sim, paralelo. caminha junto, é necessário. Para manter a massa, a massa magra, proteger as articulações, como o Daniel já falou em outro momento. É E verdade. lá no estúdio, a gente lá atende especialmente esse público, 60 a mais, 70, né? 70 a mais, 90. A gente tem uma turminha boa nessa faixa etária. E o que acontece é o seguinte, né? A gente fica muito preocupado com a questão, né, aeróbia, né? A questão cardiovascular e essa questão de força, eu sempre brinco com os alunos que é o seguinte, você quer ser um velhinho que vai levantar sozinho do sofá ou você vai precisar de ajuda, né? Então, assim, a questão do treinamento de força, essa questão que a gente falou que quando veio, né, essa tendência de academia para o Brasil e acredito no mundo, primeiramente foi essa questão estética, né? E aí depois vão surgindo estudos mostrando os benefícios a nível de força, é, a questão cardiorrespiratória, a questão óssea, enfim. Tem todo. Se você pegar, tem a maioria dos estudos com exercício resistido, que é a musculação, ele tem para N patologias, N idade, enfim, ele tem um monte de recurso ali. Nós temos um monte de recurso. E para a terceira idade ali, mais 60, vamos lá, o que a gente perde, a partir dos 30, você já tem um decréscimo de força muscular, a partir dos 30 anos. De 1% acho que é 1% a ano, acredito eu. E aí Você vai perdendo. você vai perdendo. E aí é o seguinte, aí as pessoas pensam assim, mas eu o idoso, eu vou fazer academia, mas eu vou ficar forte. É a primeira adaptação que tem a nível neural. Você começa para dada movimento, vamos lá, uma puxada na frente ou um agachamento. Né? Quando você começa a fazer, você recruta 50% das suas fibras musculares ali, a nível neural, né? Mandou estímulo lá pro seu músculo, você recrutou 50%. Aí você começa a treinar. Com 2 semanas você já recruta 60%. Sem mudar volume muscular. Só a nível neural. Só a nível de treino. Você pensar, nossa, vou agachar, vou precisar dessa musculatura aqui. E essa transferência desse tipo de treinamento para o seu dia a dia, ela faz um sentido excelente. Porque você vai deixar de precisar de alguém, né? Você tá plantando uma semente aqui, opa, se eu continuar com isso aqui, eu não vou precisar de ninguém de auxílio para fazer minhas atividades diárias, que é o que a gente fala. Questão de queda em idoso. A maioria dos estudos relata que é o seguinte, a questão de queda está associado à perda de equilíbrio, e equilíbrio tem a ver com força. Então, assim, a maioria de queda, e aí você vai pensar, um idoso quando cai, quebra um fêmur, a cabeça do fêmur ali no acetábulo, enfim. E aí você vai ficar parado. E aí você vai ficar mais fraco. E aí você começa a ter uma bola de neve. Então, assim, o que a gente fala para esse pessoal, né, que o importante é você começar, né? Começar a fazer a questão cardiorrespiratória, né? A Organização Mundial da Saúde fala que você tem que fazer de 150 minutos a 300 por semana, né? De leve para moderado. Então, você pode sair para fazer uma caminhadinha quase que todo dia, se pegar aí. Uhum. Então, aí você vê gente que não faz isso. Então, assim, é equilibrar esses dois estímulos, tanto o aeróbio, que pode ser a corrida, pode ser, no nosso caso, que é a corrida e caminhada, e o de força é imprescindível você fazer, tá? A musculação é o que tem mais
estudo associado com isso, mas tem outros, tem o Pilates, tem outras atividades. Mas o que tem o maior número de evidência científica é o treinamento resistido com peso, que é o treinamento de força. Lógico que é individualizado. Tem alguns exercícios que você pode fazer, mas minha mãe não pode. Tem outro que você faz, minha mãe faz e eu não faço. a outra não faz. Enfim, é individualizar, é te conhecer, é saber como que você responde a determinado tipo de treino. Então, assim, os benefícios estão aí. Os benefícios vão para todos, né? Sim. Vão para Sim. todos, mas faz a programação individualizada, né? Sim, sim. Isso é muito legal. E as pessoas pensam assim, não, eu quero viver muito. Quer viver muito, mas a que custo? Você quer chegar aos 80 bem? Rastando chinelo Ou quer ficar carregando acamado, uma mala? dependendo de alguém? Então, mas tem que escolher logo. Não tem que escolher lá quando já estiver acamada. Tem que escolher. A gente tem que escolher se eu quero ser a mais velha no grupo da assessoria ou se eu quero ser a mais jovem lá no asilo. Eu tenho que ver qual das duas opções que eu quero. Se eu quero estar lá no hospital, nos inválidos lá, sendo a mais jovem, Aí que ajuda ou os se eu outros. quero ser a mais velha lá, sendo a segundo lugar, ganhando o último. O último, gente, foi demais. Mas você tava lá. Foi demais. Eu na corrida da infantaria, só tinha 2 pessoas, né? Aliás, eu fui a última que chegou. Aí depois chamou eu lá para o pódio. Eu falei, mas poxa, como que eu vou para pódio? Mas você foi a última, mas e o pessoal que ficou em casa? Então, aí Você pega lá, tinha 500 pessoas correndo. E as pessoas coronel mais lá virou jovens. para mim e falou, não, faço questão de lhe entregar o prêmio, porque teve 2 que tiveram coragem de vir para cá. 2 pessoas que tiveram coragem. E pessoas mais jovens que não têm metade da sua disposição de estar lá correndo. Não vai. E a questão do ego. Você estava lá, você foi em segundo lugar, foi em último. Se fosse uma pessoa mais nova, nossa, não queria mais ir ali. Queria mais correr, porque foi a última. E você não ligou para isso. Não, eu fiquei feliz que eu concluí, minha filha. Eu fiquei feliz que eu concluí. Eu 7 km ali. Eu concluí e quando eu olhei para frente, as pessoas que passavam perto de mim, eu olhava para o porte físico daquelas pessoas. Eu falava, meu Deus, por muitos minutos, por muitas vezes eu pensei, o que eu estou fazendo daqui? Aí passava um pelotão de jovens, né? Aí eles com aquela... e gritando, né? Aquele negócio... Os soldados. Os soldados, e eu pensava, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Mas essa mentalidade de... eu prefiro ser o último lugar ali do que... Você escolheu. ficar sentadinha na cadeirinha, fazendo competição de bolinha num saquinho na cestinha de lixo. Você Você já viu escolheu. como é que tem essa provinha? Não vi, não. No asilo tem uma prova que é assim, eles põem vários cestinhos de lixo, vários cestinhos aqui, aí embola uma folhinha de papel, aí eu fico sentada aqui na minha cadeirinha. O objetivo é eu acertar o cestinho. Eu falei, quero nada isso para mim, quero isso para mim. Você não. teve a oportunidade de escolher onde você queria estar. Qual lugar você queria estar. Sim, eu prefiro estar nesse lugar. Isso aí para mim é maravilhoso. E assim, quando você falou da sua mãe, eu acho muito legal quando eu estou no ambiente que ela está e quando a Raquel está. E quando outras pessoas assim que têm a faixa etária próxima da minha estão, sua mãe é bem mais jovem que eu, então quando chega assim, eu acho gostoso ver. Eu acho gostoso ver que outras pessoas também estão vindo. E eu tenho certeza que quando elas olham, elas acham bom também. Sim. Elas acham bom também que tem, porque elas não se sentem sozinhas. Exato. E vocês são inspiração, porque chega uma pessoa mais jovem ali, de 40 anos, 35 anos, sedentária, e vê você, a Raquel ali, 60 a mais,
vê vocês fazendo a volta no parque, a Raquel 2, até 3, É, e fica, mas como assim? como assim? Como assim? Como assim? Elas treinam, elas seguem o que nós orientamos, fazem tudo certo, elas escolheram. Sim, e a gente segue à risca o que é orientado, né? Então, tá lá escrito que tem que correr 200 e descansar 100, né? Então, correr 200, descansar 100. Aí isso vai mudando dia a dia. Então, essa é outra coisa que é conquista para mim, que é disciplina. Disciplina. Aí, quando você chega aqui, popularmente se chama determinada idade, né? Certa Sim, idade. Na verdade, é 60 em diante. Bem cravado mesmo. Então, tem os esquecimentos, né? Não tem disciplina. É qualquer hora, serve, dorme, come qualquer hora. Que isso? Com o as mundo pessoas da falam assim, depois corrida, que se aposenta, né? depois que aposenta, então vai no Deus dará. Não tem mais tempo, né? Não tem tempo, tanto tempo que deixa as coisas para depois e depois não faz e fica tudo assim esquisito. Aí com a disciplina da corrida, não pode ser assim desse jeito, porque tem que acordar naquela hora, tem o treino naquela hora, tem que estar preparada, não pode comer tal hora, tem que dormir mais cedo. Então, a sua rotina toda modifica. É, Toda a rotina da pessoa idosa modifica, porque não posso ficar aqui assistindo um filme até às 11 da noite. Não vou, porque eu tenho que acordar às 6, tenho que acordar às 5. Então, eu tenho que dormir. Então, é outro benefício, né? Então, a sim. disciplina que é colocada para nós é uma coisa assim muito fantástica. Eu gosto disso. E o grupo, porque eu, Daniel, a gente tá ali no parque, a gente tá esperando a pessoa. Então, se a pessoa não vai, aí ela fica se cobrando ali, nossa, eu tenho que ir, tem alguém me esperando. Tem alguém me esperando. Então, E eu faço o parte. grupo, você tá fazendo falta lá. Tá E o fazendo grupo tem isso. A pessoa tem o compromisso de ir, tem compromisso comigo, com você, com o Daniel, enfim. Esse compromisso dela todo terça, quinta e sábado pela manhã tá lá. E essa coisa, eu falo que é o efeito dominó bom. Porque você começa a correr ali, correr e caminhar, principalmente esse público 60 a mais, e até menos quem está iniciando agora, não tinha rotina, digamos assim. Não tinha disciplina. Aí depois, aí começa a treinar. Aí ela tem que acordar mais cedo. A alimentação já muda, porque ela não pode comer qualquer coisa ali para ir correr no dia seguinte. Tem que ser uma alimentação mais balanceada. E a gente não pede isso de cara. Isso ela vai ajustando aos Vai poucos. ajustando. E o grupo ele é importante. O grupo é importante. Hoje mesmo a gente presenciou uma conversa que foi muito engraçada sobre os calçados, sobre os tênis. Isso é outra conversa que a gente adquire depois que entra no mundo da corrida, que antes não tem isso, não. Antes a gente fica na dúvida se usa salto alto ou chinelo. Chinelinho desse que enfia o dedo e sai por aí meio tonto na rua, né? Ou então aquele sapatilha, muito da sua feia, né? Mas é essa a realidade, é essa a realidade. Então, aí a gente começa agora a discutir questões assim um pouco mais profundas dentro do mundo da corrida sobre o tênis, o valor monetário do tênis, como é que fala? Os benefícios do tênis A, B, C e, mais importante do que discutir o tênis, para onde eu vou, com quem eu vou. Hoje a discussão era o tênis e o participar ou não da maratona Nilson Lima e da Maratona do Rio e qual é a outra da infantaria, Da né? infantaria, sim. Da infantaria. Foram os assuntos de hoje de manhã que não estariam na minha rotina de modo algum, né? Mas entra no meu orçamento esse negócio aí, eu tenho que comprar isso aí,
Eu tenho que me inscrever na corrida, Uhum. pagar, eu tenho que pagar o preço, né? Sim. Eu tenho que pagar o preço, mas isso é um plano de saúde para mim. Não é um plano de doença. E não, você não vai gastar, você vai investir você está investindo na sua saúde. Porque Investir na minha o saúde. dinheiro que você gasta ali com um tênis de R$ 200 ou até R$ 1.000, depende ali do que a pessoa está disposta a pagar, ela poderia estar pagando um tratamento ali de uma doença que ela nem... Compra remédio. comprando remédio, Comprando remédio. gastando na farmácia. Então é melhor você gastar com um tênis, com uma roupa confortável ali para praticar o exercício físico do que com Sim, gastar na farmácia. sim, sim. Na verdade, essa turma, o ser humano de forma geral, ele acredita que ter saúde é a ausência de doença, né? É uma ausência de patologia, né? Então, no nosso caso ali, quando a pessoa tá nesse mundo, começa nesse mundo de praticar primeiro a corrida, ele quer ir para uma prova, né? Ele quer participar, Minha mãe, ela tem foto no celular dela que da prova que ela foi em Brasília, né? Tirou foto. Então, a primeira foto ali Então, assim, é muito da questão do merecimento, né? A corrida tem esse aspecto do grupo, mas é algo individual, né? Algo que você se desafiou, né? Se colocou para fazer e você se sente realizado com aquilo, independente se foi a última que chegou lá no dia, ou eu caminhei menos dessa vez, eu melhorei meu tempo, né? Eu não cansei tanto, eu tô correndo mais um pouquinho, então mesmo a questão do grupo ser acolhedor, tem um lance individual que a pessoa se sente, né, realizada com o feito dela, né? Ninguém pode tirar isso de você, né? Eu tô levantando cedo terça e quinta e sábado e tô fazendo minha atividade, meu exercício físico, eu me coloquei para isso. Além dos benefícios fisiológicos, né, que tem ali, a questão pessoal, isso vai te fazendo você querer se desafiar outras vezes, mais vezes. Não, eu quero ficar nisso aí, quero ir no Rio de Janeiro, Sim. quero ir lá para Pomerode, enfim. Então, assim, eu acredito que é um ambiente muito legal pela questão social para todo mundo, porque, assim, tem gente que muda para Uberlândia e conhece ninguém. Igual o seu caso, a gente tem muitos casos ali, aí vai para um grupo de corrida Eu mesma. e já Você conhece. mesmo, aí, nós duas, né? Sim. E aí já começa porque o pessoal é muito receptivo, né? Não tem esse ego de, eu corro tanto, eu corro aqui. Não tem, assim, vendendo o nosso trabalho ali, o nosso grupo, ele recebe muito bem. Então, acredito que isso faz parte, e para quem estiver procurando a prática de exercício físico no ambiente livre ali, para começar a correr, a gente tá lá no Parque Sabiá. No Então, Parque Sabiá. e a gente vai para 15 anos fazendo esse trabalho. 15 anos já, olha só. Então, acredito que nós somos. A gente tem um trabalho legal, né? Que valoriza muito essa questão individual, para que a pessoa não se frustre, né? Não acreditar que você vai chegar lá e vai correr com todo mundo. No começo é diferente, a gente individualiza ao máximo esses estímulos de treino. E o grupo, eu falo que se todo mundo que fala que vai lá, se fosse num sábado com a gente, ele ficaria. Esse sábado teve uma moça que foi, adorou. Adorou. Adoro, porque o ambiente é bom. Você tá num parque que é um dos melhores parques do Brasil hoje. Limpo, bonito, arborizado, tem estrutura. Seguro. Seguro e... Enfim, então... o que a gente estava abordando no início ali, da questão o que falta, eu acredito que falta para todo mundo é aquele eu vou. Escutar esse Ação. podcast, esse podcast, criar Vambora, coragem, vai ir embora com a gente, bora Que fazer motivação são pílulas pequenas ali. Raramente você vai estar motivado, mas a disciplina, a questão de você ter rotina. Porque é o que a gente fala direto, você tem que criar uma rotina de exercício, de trabalho, de alimentação. Não adianta você ser só aquele cara bitolado em trabalho. É verdade. E que as coisas não vão fluir. Chega uma hora que a saúde cobra. Cobra. A conta é grande, a chega. conta é grande, chega. Agora tem uma coisa assim que eu gosto, isso faz parte da minha individualidade. Eu nunca gostei de estar com gente meia boca. Mas que bom. Eu nunca gostei de estar com gente meia boca. Eu nunca gostei de estar com gente assim, mais ou menos. Eu sempre pesquiso e olho e quero estar sempre junto dos melhores. Então, quando eu comecei no mundo da corrida, comecei lá na cidade de Manaus,
e eu não sabia nem como é que eu ia fazer. Mas aí eu pesquisei tudo sobre quem é e como é que eu ia entrar. Aí entrei na assessoria do professor Mário Hanneris e ele tinha a fama de ser a fábrica de maratonista. Ele treina pessoas para o TAF, treina pessoas para esse povo pesado aí mesmo, para fazer provas pesadas e para fazer maratona, ultramaratona, triatlo, essas coisas todas. Entrei lá, porque ele era o melhor. Quando eu cheguei em Uberaba, que eu primeiro fui para Uberaba, aí cheguei lá, e o Alessandro foi a pessoa que eu pesquisei, queria saber quem era o melhor lá. Aí cheguei lá, fui fazer corrida com o professor Alessandro. E saindo de lá de Uberlândia, ou de Uberaba, vim para cá, para Uberlândia. Então eu tinha que achar o Daniel. Eu tinha que achar o Daniel Oliveira, porque ele foi, assim, dentro da minha coleta de informações, era o melhor. Era o melhor. E hoje a gente está aqui, já completando 2 anos, né? Que a gente está junto, está 2 anos. Aí Sim. fui brindada com a Patrícia, né? Que a Patrícia não está na minha pesquisa, né? Não apareceu ali na. Patrícia foi melhor que a sua pesquisa. Foi muito, muito melhor do que tudo. Foi assim. Fui de brinde para você? Não, foi como se, como diz assim, a coroação Peraí, mesmo. falaram que era bom, mas não era desse tanto, não. Né? Pois é, falaram que era bom, mas não falaram que era desse tanto. Exatamente exato, isso, né? Então, em termos de técnica, profissionalismo. A que mais ganha corrida, né? Hã? A que mais ganha corrida. Não, ela, para mim, eu olho para ela e falo assim, eu saí da teoria e vim para a prática, né? Porque diz assim, diga com quem você anda e eu vou dizer quem você é, né? Então eu falei, eu não quero ficar junto de gente ruim, não. Eu quero ficar do lado dos melhores, né? Que aí eu vou ser considerada melhor, né? Então eu fico do lado dela, fico do lado de vocês. E aí ali no grupo, poxa, fico do lado dos melhores. É bom isso aí para mim. Então, se alguém quiser vir para cá, né? Vamos falar olhando para a câmera, né? Se quiser vir para cá, pode ter certeza que eu fiz essa pesquisa e eu comprovo. O negócio é bom, presta, e presta muito mesmo, né? Não tem ninguém que reclame, tem? Ah, sempre Sempre tem. tem. Ninguém é mas, perfeito, mas É. a gente tenta fazer o melhor. Assim, sempre tem as mas pessoas. assim, os resultados é que falam mais, mais do que as sim. queixas, né? Eu Sim. vejo os resultados, eu vejo pessoas, pelo menos ali entre as pessoas com as quais eu me relaciono, eu vejo bons resultados. Eu vejo pessoas tendo resultados positivos, positivos de prêmio mesmo, né? Sim. Subindo Trabalhamos no positivo. Se trabalhando no se positivo, tem um negativo ali, a gente subindo tenta no melhorar. pódio, subindo no pódio, pegando medalha, Bom beliscando maratona de São Paulo, né? Sim. É isso aí, eu vejo isso daí, vejo nas categorias também, né? Então, escolher não foi uma escolha, eu não fiz uma escolha aleatória, Que bom. não fiz mesmo, foi uma escolha cirúrgica. Quero isso porque isso é bom. Então, para as pessoas que estão aí, ó, pode seguir, pode vir, tem a camisa, tem Muita coisa boa. tem muita coisa boa, né? E o mais importante de tudo, né? Garantia de saúde. Eu carrego comigo a minha primeira medalha. Eu carrego. Não foi nenhuma corrida oficial, foi um treino. Mas o professor deu uma medalha. Nossa Senhora, aquilo ali, eu carrego aquilo comigo o tempo todo. É como se fosse assim, para me lembrar da onde eu vim. Exatamente. Mas eu falo que a questão da medalha, o povo fala assim, né? Ah, se foi na corrida, todo mundo ganha medalha? Ganha. A medalha é o simbolismo do que você fez, Sim, independente do tempo que você fez lá, foi 5 quilômetros, 50 minutos, 1 hora, o outro faz 30, 35, enfim. Eu acredito muito que aquela medalha, quando ele guarda lá e olha, ele lembra do que ele passou para chegar ali.
Por isso que eu falo É uma hoje, premiação. É a Exato. coroação do momento, do ciclo o que a gente ali. tem de conversa com os alunos, né? Os alunos mais experientes, ou os que são intermediários ali, que no mundo da corrida, quando você fala assim, eu não vou correr só 5, eu fico chateado, né? Porque eu fico pensando assim, cara, se você entender o custo fisiológico de correr 5 quilômetros para determinados grupos ali, é um custo alto em termos de demanda aeróbia, né? Quanto que o seu coração ficou batendo? Vamos lá, vamos dar um número aqui a 180 batimentos. Ficou lá 30 minutos? Imagina. Então, assim, você não pode ver os 5 quilômetros, distâncias menores, com demérito, Menosprezar. né? Então, assim, é algo que é a sua fase ali, né? Que já vi gente que a gente treina e fala assim, não, eu não saio de casa para correr 5 quilômetros. Mas você olha para a idade da pessoa, Eu falo que assim, né? Não precisa. Futuramente você vai ter que correr só 5. futuramente Ué, vai não. ter que correr só Então, 5. assim, a questão para qualquer idade, né? A gente tá aqui falando para os mais 60, mas é começar e não se cobrar tanto, né? Eu falo que. Eu gosto de cobrar tanto. Você gosta? Eu gosto. Eu acho assim que tem que se cobrar tanto. Eu não gosto de coisa fraca, não. Porque assim, eu cheguei num dia, num consultório de uma médica, e ela me disse assim, eu olhei lá o diagnóstico, aí tem os níveis, vermelho, laranja, amarelo e verde. Eu estava no vermelho, grau máximo de osteoporose. Uhum. Então, assim, o meu ganho dentro de uns 5 quilômetros, peraí, eu tô no amarelo. Eu tô no amarelo. Olha só, o que eu economizei em cadeira de roda, o que eu economizei em pessoas Remédio. para cuidar de mim, o que eu Sim. economizei por aí e em termos em alegria de viver. Então, assim, os meus lucros foram muito mais altos do que os meus prejuízos. Então, quando eu vejo o meu 5 tem um valor, meu Mas- filho, muito alto. Mas é isso que eu tô falando. Eu falo assim, por exemplo, hoje você já tá experiente nesse mundo de corrida, correu provas e provas. A pessoa que começa, né? Assim, para ela começar, ela não ser tão é, exigente com ela mesma, assim, entender que precisa de uma adaptação, igual quando você falou que, Patrícia, começamos treinando, depois fui treinar em casa e depois fui. Então tem uma escadinha ali de. Tem uma escadinha. E não ficar. O que a gente fala é se comparando, né? Assim, que. Porque tem muita gente que às vezes vê você lá e fala assim: eu quero fazer igual ela. Mas não viu ali como foi sua tive. base. A Tudo minha que você já base, sabe passou. aquela pista de 400 metros que é a tradicional De pista. de pista de olímpica de Sei. corrida? Uhum. Pois é, a minha primeira experiência foi numa pista daquela, né? Num professor lá dentro da universidade, esse professor Mário. Então, enquanto todo mundo dava aqueles passão grandão, fazendo os tiros, eu andava. Sim. Eu só andava. Eu só andava. Aí depois ele mandou eu aumentar o ritmo Da Da caminhada. da caminhada. É. Então, assim, foi progressivo. Então, assim, Exatamente. mas sem dosinha de mim. Sem dosinha de mim, porque era para fazer não sei quantas voltas e eu queria burlar, não tinha jeito. Não tinha jeito, tinha que fazer aquele tanto de volta ali e tinha que fazer aquele tanto de volta. Aí fazer o tal do longão do sábado, né? Aí tinha que fazer ir lá naquela rua e voltar, ir lá e voltar. Não importava o tanto de tempo que eu ia gastar. Não importava no começo. Depois começou a Não, ver tem isso uma aí. progressão lógica para isso aí. Foi. Então, o que a gente tá falando é que isso tudo carece de tempo, né? Então, às vezes o que foi bom também para você, às vezes para outra Para pessoa outra não é. pessoa vai ser Então, diferente. até achar, né, esse equilíbrio entre estímulo e evolução demanda um pouquinho de tempo. Mas a questão é sempre a mesma, que o exercício físico ele tá aberto para todo mundo, não importa a idade.
para esse público ainda é melhor ainda, tá? Porque nunca é tarde para começar, né? Nunca é tarde. E só benefício que O você dia vai de ter. hoje é o único que a gente tem, né? Exatamente. Nossa, hoje a conversa foi boa, ele já fez sinal ali. Já deu. Foi Já rápido, deu. né? Gente, eu quero agradecer muito a nossa conversa. Foi uma conversa espetacular. Eu acho que vai fazer a diferença na vida de muita gente. Vamos fazer com que mais e mais pessoas saiam das suas áreas de conforto, seja ela o que for, e dê o primeiro passo. Para quem quiser, pode entrar no nosso Instagram, não é isso? Tem o Sim. Daniel Corrida, tem o da Patrícia, Sim. tem o meu. Dentro do meu, a gente depois vai fazer essa divulgação direitinho do nosso Instagram para poder a pessoa entrar em contato conosco. E aqui nessa conversa eu quero agradecer enormemente. Espero contar com vocês assim numa próxima oportunidade Com para a certeza. gente falar mais sobre esse assunto. É isso aí. Muito Sim. obrigada. Nada. Aí é com vocês. Eu que agradeço o convite, né? Estar juntos mais uma vez. E eu fico muito feliz de ver a sua evolução, ver que pessoas se inspiram em você. Tem uma aluna que fala, nossa, eu quero ser igual a Fátima, ela tem 37 anos, aluna do personal. Aí ela falou assim, "Tô, já deixei de tomar um antidepressivo e 2 anti-inflamatórios. Então, aí eu falei, foca na Fátima. A Fátima tá lá treinando. Então, você é inspiração para pessoas da sua idade e pessoas mais jovens. Sim. Então, isso é muito bom. Isso é bom. Muito E fazer obrigada. parte desse processo, Ninguém faz, ninguém chega onde quer sozinho. A caminhada vem da motivação interna, sim, mas você tem que se aliançar com pessoas. Você tem que se relacionar com pessoas, ficar do lado de outras pessoas para conseguir chegar no seu objetivo. Eu não chegaria a lugar nenhum se eu não tivesse encontrado vocês. Então, precisa, né? Então, o seu sucesso depende do meu, né? A sua assessoria vai ser ótima se eu for Sim. ótima, e o seu trabalho vai ser bom se o meu for Sim. bom. Então, isso aí é muito legal. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Exatamente. ao lado das pessoas certas. É. Ó, obrigado, né, pelo convite, né? Muito bom esse tipo de bate-papo assim. Parabéns, né, pela sua iniciativa, né, de abordar com esse público que é grande, né? Tenho certeza que essas mensagens vão chegar a eles, né? E Vão. isso vai aguçar eles a buscar uma vida mais saudável, né? E saber que tem pessoas como você, como a Raquel, como a minha mãe, dentre outras aí, que estão buscando viver com uma qualidade de vida Dignidade. melhor, pensando que você pode fazer sim, ser autônomo, né? Ter autonomia, vocês estão com um processo de longevidade, vocês vão ficar mais tempo aqui que outras pessoas da mesma idade e vão ficar com melhor qualidade de vida, né? Que é o que busca, né? Assim, então eu acredito muito como profissional da área de saúde, né? Essa promoção de saúde através da prática da corrida, da caminhada e da academia, enfim. Então é isso que a gente procurou fazer, né? A gente está aí para receber e tenho certeza que vocês fazem parte dessa formação nossa, né? Que a gente forma, mas às vezes precisa dessas pessoas para pôr em prática, né? Às vezes acertando, às vezes errando e aprendendo com esse contexto todo, né? Então, parabéns pela iniciativa. Espero ver mais pessoas, mais 60 aí, né? Sim, Caminhando, vamos correndo e ter. procurando Vamos ter mais saúde e alegria, né? Eu Sim. acredito que são multifatores que vão fazer vocês ainda ficar aqui por mais tempo e com saúde, que é o que mais Sim. importa. É isso aí. Muito obrigada. É isso aí. Né?